Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para fazer uma revisão fantástica de eletrodinâmica para a tua prova do Enem de 2017. Lembrando que a eletrodinâmica é um assunto que estatisticamente sempre está na prova, sempre aparece, com um número bem razoável de questões, 2, 3, às vezes 4 questões, e basicamente é constituído de circuitos elétricos simples, tá? Nada muito complicado, algumas lâmpadas em série, em paralelo, falando sobre potência. Então a gente vai tentar revisar tudo isso, circuitos em série, em paralelo, com lâmpadas e trabalhando também com o conceito de potência, para que você consiga chegar na sua prova e detonar as questões de eletrodinâmica que possam aparecer. Tudo bem? Então fica ligado, acompanha aí e vamos lá comigo. Eu tenho um circuitozinho em série aí, com 2 lâmpadas, e eu quero saber várias coisas com vocês. Letra A, qual a resistência equivalente do circuito? Letra B, qual a corrente total no circuito ao fecharmos a chave? Letra C, qual a DDP nos terminais de cada lâmpada? Letra D, qual a lâmpada que irá brilhar mais ao fecharmos a chave? Letra E, ao ligarmos um fio de resistência desprezível nos terminais da lâmpada 2, o que ocorrerá com o brilho da outra lâmpada? Então veja que eu tenho uma lâmpada de resistência R1 de 10 ohms, uma lâmpada de resistência R2 de 40 ohms e uma fonte de tensão aí, né, uma bateriazinha de 50 volts de tensão, e aqui eu tenho uma chave liga-desliga. Deixa eu colocar aqui o meu apontador. Então aqui eu tenho uma chave liga-desliga. É bom levar em consideração que todos esses fios são ideais, ou seja, eles não têm resistência elétrica. Esses pontinhos azuis aqui, gente, é a representação dos elétrons livres. Quando eu fechar a chave aqui, você pode ver que esses elétrons livres vão se movimentar. E aí, prof, vamos lá responder a primeira pergunta? Vamos lá. Então, qual a resistência equivalente do circuito? Gente, muito importante lembrar, circuito em série. Para a gente calcular a resistência equivalente, basta somar a resistência de cada elemento. Então, basta você somar R1 mais R2, ou seja, 10 mais 40, vai dar para a gente 50 ohms, que é a resistência equivalente do circuito, e já a resposta da nossa pergunta da letra A. Tudo bem? Vamos lá. Letra B. Qual a corrente total no circuito ao fecharmos a chave? Devemos lembrar da primeira lei de Ohm, que diz basicamente o seguinte: a DDP é a resistência vezes a corrente. Se eu pegar a resistência total, que é a resistência equivalente, e pegar a DDP total, que é a DDP da fonte, que são os 50 volts, eu vou encontrar a corrente total no circuito. Então basta a gente fazer pela lei de Ohm, DDP é a resistência equivalente vezes corrente, ou seja, a corrente é a DDP dividido pela resistência equivalente. E a gente vai ter aqui 50 dividido por 50, que vai dar facilmente 1 ampere, e aí a gente já responde a letra B. Lembrando que essa corrente de 1 ampere é a corrente total no circuito, e como todos os elementos estão em série, todo mundo será percorrido por essa mesma corrente de 1 ampere. Uma característica importantíssima da associação em série. Todos os elementos são percorridos pela mesma corrente. Então a lâmpada R2 será percorrida por 1 ampere e a lâmpada R1 também será percorrida por 1 ampere. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Letra C. Qual a DDP nos terminais de cada lâmpada? Olha só. No circuito em série, a DDP fica dividida. Então esses 50 volts que você está vendo aqui, uma parte vai ser dividida para essa lâmpada de 10 ohms e uma outra parte vai ser dividida para essa outra lâmpada de 40 ohms. Professor, essa divisão é igual? Não. Não, porque depende da resistência de cada lâmpada. E como é que eu calculo qual é a parcela da DDP que vai para cada lâmpada da associação em série? Ora, basta a gente usar a primeira lei de Ohm para cada uma dessas lâmpadas. Então a DDP nos terminais da primeira lâmpada será igual à resistência da primeira lâmpada vezes a corrente que atravessa ela. Lembrando que a corrente é a mesma para todo mundo, ou seja, aqueles 1 ampere. Então fica a DDP nos terminais da primeira lâmpada, a resistência dela, que é de 10 ohms, vezes a corrente de 1 ampere, isso dá para a gente 10 volts. Então desses 50 volts, essa lâmpadazinha vai pegar exatamente 10 volts. Prof,
vai ser sempre igual à resistência? Não, foi apenas uma coincidência, ok? Porque a corrente vale 1 ampere. Para a lâmpada 2, o procedimento é exatamente o mesmo. A gente vai usar a primeira lei de Ohm exclusivamente para ela. Então, a DDP nos terminais da lâmpada 2 vai ser a sua resistência vezes a corrente que a atravessa, que é de 1 ampere. Isso aqui nos fornece 40 volts. E é importante você ver que a soma dessas duas DDPs, evidentemente, tem que dar a DDP na bateria, que é 50 volts. Tudo legal, gente? Importante lembrar isso aí. Letra D. Qual a lâmpada que irá brilhar mais ao fecharmos a chave? Fera, falou em brilho de lâmpada, você não pode deixar de lembrar. Brilho de lâmpada está diretamente associado à potência elétrica. A lâmpada que irá brilhar mais é a lâmpada que consumirá maior potência, é a lâmpada que tem maior potência. Tudo bem? E aí você precisa lembrar que existem 3 equações importantíssimas de potência. Vamos lá relembrar comigo. Primeira equação importante, a potência é a DDP vezes a corrente. Segunda, potência pode ser calculada como sendo resistência vezes corrente ao quadrado, ou a potência pode ser calculada como DDP ao quadrado dividido pela resistência. Você olha para mim e fala, prof, é por isso que eu odeio física. Você está me dando 3 expressões para calcular exatamente a mesma coisa. Qual é a que eu vou usar? Calma, fera, eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar. A gente tem 3 equações de potência e a resposta é a seguinte, você pode usar qualquer uma das 3. Tem algumas pessoas que dizem, ah não, essa aqui a gente precisa usar para associação só quando a associação foi em série. E essa aqui só quando a associação foi em paralelo. E essa expressão aqui ela é de forma geral. Se você tem a DDP e a corrente, você usa essa expressão para calcular a potência. Não vamos limitar, tá? Se você tiver resistência e a corrente, você pode usar essa expressão para calcular a potência, seja em série, seja em paralelo. Agora tem uma dica. A dica é o seguinte. Como no nosso circuito que a gente estava trabalhando, aquela com as 2 lâmpadas em série, a gente tem lâmpadas em série e em circuitos em série, a corrente é a mesma, facilita para a gente utilizar essa expressão aqui do meio, porque eu tenho um termo que é constante. Então, como a corrente é a mesma, tá aqui, ó. Como a corrente é a mesma para todas as lâmpadas, a lâmpada que tiver maior resistência elétrica será a lâmpada que dissipará uma maior potência. Ou seja, se ela dissipar uma maior potência, ela é a lâmpada que vai brilhar mais. Tá? Então, é mais fácil, não estou excluindo a possibilidade de usar as outras equações, é mais fácil a gente utilizar potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado para circuitos em série, uma vez que eu tenho um termo que é constante, que no nosso caso é a corrente. Então, corrente constante, a lâmpada que tiver maior resistência é a lâmpada que produzirá maior brilho. Tá? Fica esperto aí, a gente ainda vai falar um pouco mais de potência quando for analisar o circuito em paralelo. Tá legal? Acompanha aí. Tá aqui, ó. Nitidamente você consegue ver que quando eu fechei a chave, eu tenho aqui uma corrente elétrica, os elétrons livres são representados por essas bolinhas azuis, e essa lâmpada aqui, que é a lâmpada que tem maior resistência, é a lâmpada que produzirá maior brilho. Então, maior resistência, maior brilho, menor resistência, menor brilho. Lembrando que essa lâmpada aqui, ela tem uma resistência de 40 ohms e, portanto, ela brilha 4 vezes mais do que essa lâmpada que tem apenas 10 ohms. Bacana, prof. Para responder a letra E, ao ligarmos um fio de resistência desprezível nos terminais da lâmpada 2, o que ocorrerá com o brilho da outra? Veja, eu liguei um fio de resistência desprezível. Isso aqui, pessoal, caracteriza o que a gente chama de curto-circuito. Prof, fala pra gente o que é curto-circuito. Curto-circuito é quando você pega um elemento de um circuito elétrico e faz uma ligação com um fio de resistência desprezível nos terminais dele. Com isso, a DDP nos seus terminais é 0, tá legal? E não atravessa a corrente por ele, pelo elemento, que no nosso caso é a lâmpada. Toda a corrente vai ser desviada pelo caminho aqui de baixo, portanto essa lâmpada não acende, tá? E eu te perguntei o que é que vai acontecer com o brilho da lâmpada que ficou acesa. Tem várias maneiras de você responder isso. Eu vou por um caminho. Vamos analisar mais uma vez a equação da potência. A potência nessa lâmpada 1, agora eu vou utilizar a outra expressão,
vai ser a DDP ao quadrado, a DDP nos seus terminais, dividido pela sua resistência, que é a resistência da lâmpada 1. Ora, tu te lembras que aqui eu tinha 50 volts, que era a tensão na bateria? De 50 volts, eu tinha 10 volts para essa lâmpada e tinha 40 volts para essa lâmpada, que foi o que a gente respondeu nas perguntas anteriores. Essa lâmpada não está mais funcionando. Portanto, esses 50 volts vai ser integralmente disponibilizado para essa lâmpada. Então ela vai pegar sozinha os 50 volts. E aí qual é a análise? A sua resistência não muda, porque é uma característica puramente da lâmpada. Se eu aumentar a DDP nos seus terminais, o que vai acontecer com a potência? Também vai aumentar. São grandezas diretamente proporcionais, você pode analisar. Então, como ela antes pegava 10 e agora está pegando 50 volts porque essa lâmpada não está funcionando, a sua potência elétrica irá aumentar e, portanto, aumentando a potência, vai aumentar o seu brilho. Tem uma outra maneira de responder isso, que é o seguinte. Lembra que a resistência equivalente e a corrente no circuito, gente, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência equivalente de um circuito, menor vai ser a corrente que vai passar por esse circuito. Então é o seguinte, e vice-versa, não é isso? Quando eu tiro essa lâmpada, como eu tenho um circuito em série e a resistência equivalente é a soma das duas resistências, quando eu tiro essa lâmpada aqui, eu estou fazendo o que com a resistência equivalente do circuito? Estou diminuindo, porque agora eu só tenho uma lâmpada. Então, se a resistência equivalente do circuito diminui, porque agora eu só tenho uma lâmpada, a corrente total no circuito vai o quê? Vai aumentar. E se a corrente aumentar lá por aquela expressão, potência é resistência vezes corrente ao quadrado, tendo mais corrente eu vou ter mais potência e, portanto, essa lâmpada vai brilhar mais. É uma maneira alternativa de responder à proposição E. Tudo bem? Revisãozinha geral feita aí sobre circuitos em série. Vamos agora para os circuitos em paralelo. Vai lá!